Chegamos, começa agora o programa O Lado Bom de Ser Humano. Para quem nos escuta pela primeira vez, meu nome é Bruna Neyman. Eu sou proprietária do Espaço Devas aqui na Fronteira Oeste. É um espaço voltado à neurociência, espiritualidade, filosofia, psicanálise. Para quem quiser nos contatar, o nosso número é 559-9971-8872. E eu explico que a escolha do nome do programa, que é O Lado Bom de Ser Humano, surge através da urgência de falarmos sobre coisas positivas. A gente é o tempo inteiro bombardeado por notícias que nos lembram sobre inconsciência, ignorância, guerras, vírus, ódio, crueldade e preconceito. Imersos no caos, a gente esquece de olhar para a natureza bondosa que existe dentro de cada um de nós. A gente perde tanto tempo com julgamentos e banalidades, com coisas que não acrescentam em nossa vida e das quais não levaríamos conosco quando sairmos desse planeta. É por isso que esse programa é estruturado no lado bom, porque na mesma proporção que existe o lado ruim, existe também muita coisa legal acontecendo, gente do bem, gente boa, e a gente precisa ser impactado por isso também. Então, através do autoconhecimento, é possível sim resgatar o verdadeiro potencial de sermos verdadeiramente humanos. Te convido a separar uma horinha da tua noite nessa quinta-feira para se permitir refletir e filosofar conosco. Eu começo agradecendo os nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Essencialma da Flávia Matos. Essencialma 2 underlines no final, é o Instagram dela. Para quem deseja construir um negócio exitoso, entre em contato com a Flávia. Ela trabalha com os óleos do Terra, que são os melhores óleos essenciais. Temos a Denise da Toques Poderosos, para quem deseja receber terapias alternativas. A Denise trabalha com aromas, com barras de áxias, com florais. Temos o Juarez da Estilo Campeiro Oficial, para quem quer pilchas e presentes gaúchos. Temos a Anhanguera nos apoiando, para quem quer construir uma nova história. A Anhanguera é uma universidade 100% EAD aqui em Uruguaiana. Vocês conseguem localizá-los na Duque de Caxias 1570, no 3º andar. E o contato é 99915-7690. A Michelle e a Sabrina irão atendê-los. E temos também Ferrovia Bar, para quem curte comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, ouvir muito rock, vai lá para a esquina da galera. Eles estão localizados na Rua General Câmara 1189. E agora nós iremos falar sobre finanças. Eu trouxe hoje a Vanessa Barros, que é consultora de finanças, é bancária, está há anos trabalhando com finanças, e ela irá nos falar sobre o lado bom das finanças, sobre como é que a gente pode melhorar a nossa mentalidade para lidar melhor com o dinheiro. Porque, convenhamos, o dinheiro é a base de tudo. Para que a gente exista nesse mundo material, nós precisamos de um equilíbrio financeiro. Obrigada por ter vindo, Vanessa. Boa noite. Boa noite, Bruna. Sobre o que iremos falar hoje? Obrigada pelo convite, novamente estar aqui, é um prazer para mim. Esse quadro é teu, né, Vanessa? Agora fechamos, né, uma vez ao mês, na última quinta-feira do mês. Perfeito. E estaremos aqui falando sobre finanças, né? O lado bom das finanças, olha só, gente, esse é o quadro novo. Isso aí. E hoje o assunto vai ser mentalidade, né? Mentalidade voltada para as boas finanças, né? Por que esse assunto hoje, né? Eu pedi um levantamento para as pessoas que me seguem lá no Instagram, que eu falo sempre sobre isso no meu Instagram, então eu pedi para o pessoal me mandar assim, quais as principais dores das finanças, né? Para a gente abordar o que o pessoal está interessado em resolver, né? Ótimo. E um dos tópicos lá foi mentalidade. E aí eu achei bem interessante a gente falar sobre isso, porque é uma base para todo o resto, né? Exatamente. Tudo começa na mente, né, Vanessa? E se a gente tem uma mente escassa, a gente vai ter uma péssima relação com o dinheiro. No entanto, se a gente conseguir ter uma mentalidade próspera, expansiva, a gente vai lidar melhor não só com dinheiro, mas com tudo na nossa vida. Então tudo começa na mente. O mundo, ele é mental, né? Tudo vem primeiro nesse plano das ideias, da nossa mentalidade, para depois vir para a matéria. Então seria o primeiro pilar para que a gente altere a nosso favor, né?
verdade. Eu vejo muito nos meus atendimentos as pessoas não estão acostumadas a se olharem qual é o que passa dentro da sua mente, qual é o seu padrão, como que funcionam as coisas para cada pessoa, né? Que isso facilita bastante. Eu trouxe aqui só para a questão de significado, né? A mentalidade que vem, como tu falou, da mente, né? E aí eu trouxe aqui bem dicionário, né? É um conjunto de manifestações da ordem mental. São crenças, maneiras de pensar, disposições psíquicas e morais, né? Que caracterizam o indivíduo, né? A personalidade e a mente dessa pessoa. E um dos tópicos aqui bem interessante da gente tratar, que é bem útil, que eu considero útil, seriam as crenças. O que são crenças? É o ato ou efeito de crer, acreditar em alguma coisa. Estamos muito dicionários. Tem que embasar o significado das coisas, né? Porque a gente tem que vir desde o básico, né? Pra gente conseguir construir uma ideia que faça sentido, né? Sim. Então, o que são as crenças sobre o dinheiro, as crenças sobre finanças, né? Eu trouxe aqui também alguns exemplos de crenças limitantes que me mandaram também. Para deixar bem claro, né? Bem claro o que acontece, para ver se tu te identifica, né? Os espectadores aí que estão nos ouvindo. Sim. Se alguém se identifica com esse assunto, com alguma frase, se quiser deixar também aí nos comentários, assim, quais são as frases que vieram na tua criação, na tua história de vida. Quando a gente fala em crenças, Quando a gente fala em crenças. Eu coloquei aqui, ó, dinheiro não nasce em árvore. Eu acho que é a maior. As mães a gente sempre escutou. Meu dinheiro não nasce em árvore. De pequenininhos, aquela criança ali é absorvida por nós, né? Exatamente. Outra crença bem limitante assim para crescimento financeiro: o rico não tem amigos verdadeiros. Essa é uma crença bem interessante que limita muito a cabeça de uma pessoa que acha que quando for ficar rica não vai ter amigos, então ela nunca vai ficar rica, né? Desconstruindo isso já é uma limitação. Na minha cabeça, meu inconsciente, pensar que eu não vou ter amigos, ter amigos é bom, né? Só oportunistas, né? Porque oportunistas. as pessoas associam que quanto mais dinheiro tu tiveres, mais pessoas oportunistas vão aparecer. O que não é mentira, isso é uma verdade. Mas se a gente consegue selecionar bem quem vai estar no nosso meio, a gente desmistifica isso, né? E aí a gente muda o nosso padrão. Existem formas de identificar também, né? Acho que deu. Ah, tá. Obrigada, Alexandre. Existem formas também de identificar quem são os amigos verdadeiros, né? Se a gente souber ler pessoas melhor, né? De uma forma melhor, não existe essa limitação, não é totalmente relacionada com o dinheiro. Até porque, né, ninguém sabe, as pessoas sabem, mas ninguém sai dizendo eu tenho, não tenho dinheiro, eu sou rico, não sou rico. Né? Quantos ricos você conhece? Você sabe quantos amigos ele tem? Ele não, todos os ricos que tu conheces, tu conhece bastante. Nenhum deles tem amigos, né? É uma generalização. Isso é uma crença que limita mesmo, né? Que limita. E a gente consegue identificar sempre através do autoconhecimento, né? Através da verificação da escala de valores, de como cada pessoa se sustenta na vida, que valores, por onde que ela caminha, por onde que ela olha. E a gente vai fazendo um filtro para que a gente afaste cada vez mais as pessoas interesseiras, né? E traga mais pessoas interessadas na nossa essência, naquilo que a gente tem para oferecer para além da matéria. Exato, que se importem realmente com a pessoa e não com os bens que ela possui. Exatamente, perfeito. Outra crença que eu coloquei limitante aqui, ó. Velho demais para conquistar os meus sonhos. Algumas pessoas passam de uma certa idade, não existe nenhum padrão, já vi de 30, 40... até 20 e poucos anos se achar uma pessoa velha para poder fazer alguma coisa. É uma classificação que a própria pessoa faz, porque existem pessoas com 80 que entram numa faculdade e realizam seus sonhos, isso mesmo. E a gente tem que entender que o tempo vai passar de qualquer maneira, né? Exato. Se eu tô com 30 e eu pensar que daqui 4 anos é muito tempo e eu não vou começar uma faculdade agora, vou estar com 34 sem ter realizado isso.
E o tempo ele vai passar da mesma forma, então não é melhor passar realizando os sonhos, né? E eu sempre digo, inclusive nos cursos, que enquanto a gente está respirando, tem tempo. Enquanto não formos retirados, né, tirados de circulação, tem tempo. A gente nunca sabe quando é que vai ser a hora, né, de ir para o outro plano. Exato. Porque a gente pode ter muito tempo ou pode não ter. De repente eu vou viver até os 100 ou eu posso viver só até daqui a pouquinho, atravesso a rua e não tô mais aqui. Exatamente. Então Ninguém sempre sabe, faltar né? nessa vida bem vivida, né? Quem é que tem uma bola de cristal, né, para saber até quando temos tempo, né? Nem ideia, mas a gente fala bastante sobre isso e também sobre preparar, né, a nossa alma para que a gente consiga sempre extrair as melhores coisas do agora, porque a gente nunca sabe se a morte vai estar nos esperando dobrando a esquina ou daqui 30, 50 anos. Então, pensando nisso, é uma forma da gente conseguir se colocar no agora. Mas sim, tem muita gente com essa crença limitante, né? De que tô velho demais para fazer as coisas. E aí não se permitem. Exato. Um exercício bom até que eu acho de fazer é desde quando que a pessoa tá se achando velha, né? Tipo, há 5 anos atrás eu já me achava velha, mas em 5 anos eu poderia já ter feito muita coisa. Sim. Quantas coisas a gente deixou para trás pensando, né, que o nosso tempo já tinha passado. Exato. Então pensar sobre isso faz com que a gente vire essa chavezinha e mude a concepção. Eu na minha infância, eu ouvi muito assim dos meus parentes que todos ricos eram maus. Maus no sentido de tinham enganado alguém para estar naquele lugar. Sim. Eu conheço algumas pessoas que carregam essa crença. Outra generalização, né? Porque todo rico passou a perna em alguém para poder estar naquele lugar. Toda pessoa rica, ou rico só é rico porque herdou de outra pessoa, não é pelo próprio trabalho. Não pode ter sido pelo próprio suor, né? Não pode ter sido pelo próprio suor. Ninguém consegue crescer tão rápido e ficar rico sem ter uma herança. Exato. Em cidade de interior, como a gente tá, sempre que alguém se dá super bem, tem alguém falando fez alguma coisa, fez alguma falcatrua. Eu cresci com isso. A gente vê que tá cercado de crenças em relação a isso. Eu vejo assim que um padrão que eu não tinha era acreditar nisso, assim, porque quando me diziam isso, eu escutava e eu ficava pensando, o que será que fulano fez? Eu ficava imaginando, né? Será que, sei lá, quantos crimes cometeu? Eu passava vários crimes na minha cabeça. Criança, né? Fica imaginando, né? E como a gente, quando escuta esse conjunto de crenças, a gente não tem filtro para questionar a realidade, para saber se é verdade ou não. A gente crê em tudo e absorve, e de forma inconsciente a gente carrega essas crenças para nossa vida inteirinha. Exatamente. Então, enquanto a gente se desconhece, a gente fica vivendo através das crenças que foram colocadas na gente quando pequenos. E foram moldando o comportamento da gente. Exato. Foram nos moldando. É por isso que hoje em dia, tu principalmente que trabalha com atendendo pessoas, né, na situação de finanças, às vezes a pessoa nem sabe por que tá tomando tanta decisão equivocada, por que tá sempre se atrapalhando, mas ela tem ali uma crença gigantesca acerca do dinheiro, né? Sim. Então quando o dinheiro surge, em seguida alguma coisa acontece, aquele dinheiro some da mão, ou ela tem culpa por ter dinheiro e acaba sempre se sabotando. E as crenças, elas estão sempre associadas, né? A nossa forma de conduzir o dinheiro, não adianta. Elas estão lá. Verdade. Uma das crenças que a gente escuta também, né, é que rico não vai pro céu. Sim. Essa tem muito. É como se fosse o endeusar a pobreza, num sentido de que o sofrimento, o sacrifício é o que te garante uma interpretação talvez da religião, da Bíblia ou alguma coisa assim, porque existem os pecados, né? Eu ia entrar nesse ponto. Exato, porque ser rico é um pecado, é o pecado, sei lá, do esbanjamento, do sei lá. Então, essa crença que existe ainda dentro das religiões, né? De que para que tu seja um bom ser humano e para que tu vá pro céu, tu tem que abrir mão das coisas da matéria. Só que a gente esquece que nós estamos na matéria. Então, não faz sentido
que a gente evite de viver bem, confortavelmente bem, aqui pensando que daí a gente não vai ter um pedacinho no céu, né? Exato. Então é uma forma também de castrar as pessoas, né? De fazer com que não queiram ter uma mentalidade próspera de que vai pra... Eu acho que uma boa forma de quebrar um pouco essa de não vai pro céu, né? Eu tenho sempre uma coisa na minha cabeça que se tu tá ganhando pelo teu trabalho, tá tendo um retorno e tu não tá fazendo mal a ninguém, não tem por que isso ser uma coisa ruim. Exatamente. Por que eu não iria pro céu por estar fazendo meu trabalho e estar recebendo um retorno do meu trabalho ou consequências de alguma coisa que eu fiz que eu não prejudiquei ninguém, eu não cruzei o caminho de ninguém, eu não interrompi nada. Então, por que não ser uma coisa boa, né? Com certeza. É naturalizar o conforto, né? E o viver bem. Viver bem. É muito importante para que a gente se manifeste bem nessa realidade, que a gente tenha o necessário para nossa, não só sobrevivência, mas para nossa experiência mesmo aqui na matéria. Porque para que a gente pensa sempre nos teus sonhos, quantos sonhos para que sejam realizados tu não vai precisar de dinheiro. Exato. A maioria dos nossos sonhos, se eu quero ir para algum lugar do mundo, se eu quero, não importa, precisa de dinheiro para a maioria dos sonhos que a gente tem. Então, o dinheiro ele também nos leva ao encontro, ele facilita o nosso encontro com os sonhos, com coisas que a gente deseja, né? Com esse aspecto que vai melhorar a nossa vida e a vida de várias pessoas ao nosso entorno. Então é também a mudança de mentalidade. As pessoas às vezes associam também como um egoísmo, um individualismo da pessoa, eu quero dinheiro, isso é ruim. Mas às vezes tu pode estar querendo um dinheiro para ajudar o teu pai ou a tua mãe, tu pode estar querendo dar uma boa criação ou proporcionar momentos felizes com a tua família, com teus filhos, né? Exato. E tudo isso precisa de dinheiro. Com certeza. Uma boa saúde, no caso, tu conseguir ter recurso numa emergência, em alguma coisa, faz diferença tu ter esse dinheiro, né? Principalmente aqui no Brasil, que são esses elementos que tu falaste, eles são direitos, né, de todos nós, mas não são acessíveis a todos. Então, com dinheiro, a gente consegue uma educação melhor para os nossos filhos, saúde melhor. Então, tem sim essa questão a ser pensada, né? A questão do lazer também, porque nem todos vivemos só de trabalho e comprometimento e coisas a fazer, né? A gente precisa também dessa parte mais leve da vida também, né? Que também vai associado ao dinheiro. Tudo é dinheiro, a gente vive num mundo capitalista, né? Exato, exatamente. O que eu percebi, assim, que quando que eu comecei a progredir mesmo nas minhas coisas, nas minhas conquistas que eu tive na minha vida, eu comecei a progredir a partir do momento que eu percebi que aquelas crenças existiam, que eu tinha crenças limitantes que tinham vindo comigo na minha infância, na minha criação, e que elas estavam me limitando de alguma forma. Sim. Então, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, né, e nos analisarmos, porque as crenças não são de todo mundo. Cada indivíduo tem a sua crença. Seu conjunto de crenças, isso mesmo. O seu conjunto de crenças. Não adianta a gente querer falar aqui 1, 2, 3 ali e vai resolver o assunto. Não, cada um vai ter as suas crenças. Quem estiver nos escutando agora, papel e caneta na mão, e já escreva aí as crenças que vocês forem identificando dentro de vocês. Quais as crenças que estão te impedindo de conquistar os teus sonhos? Por que tu tem aquele sonho e na hora de tu colocar ele em prática tu não consegue? Você o que sabota está te limitando? Isso é um bom exercício para a gente fazer e colocar no papel, assim, parece que abre a mente, assim, que a gente nunca tinha observado e muitas dessas crenças, fazendo esse exercício de colocar no papel, anotar ou se olhar para dentro, assim, tu vai perceber que muitas delas não fazem sentido algum. Como a gente estava colocando aqui, existem tantas outras possibilidades de interpretar um assunto, mas o que a gente veio absorvendo inconscientemente, muitas vezes não faz sentido.
muitas vezes ele não faz sentido. Para nossa realidade atual, né? Uhum. E aí, então, quando a gente pensa em crenças, para que vocês escrevam agora, lembrem lá do que as tuas figuras parentais falavam acerca do dinheiro, ou como eles se relacionavam com o dinheiro na época, né? Então, se era muita escassez, se tinha uma relação muito difícil com o dinheiro, isso aí, de certa forma, tá impregnado em ti, porque não tem escape. A gente é contaminado pelo ambiente que a gente vive. E na fase da primeira infância é onde a gente mais absorve sem a capacidade de questionar. Por isso que agora, chegou na vida adulta, meu bem, vai refletir sobre como é que foi tua infância. Porque a maioria das coisas que tu é hoje, tu carrega lá de trás. Né? Eu tenho lembranças, assim, em relação ao dinheiro. Algumas da minha infância, assim, que eu tenho... A gente que foi criado, o meu pai, né, tinha o salário dele, ele ia trabalhar e deixava o dinheiro com a minha mãe. Ela que administrava. Só que tinha um lugar específico do dinheiro do salário do pai, né? Então ele tinha o casaco marrom dentro do guarda-roupa. Sim. E lá era o cofrinho, né? Era emoção quando a mãe dizia, vai lá no casaco marrom. Era muito legal ir lá no Alegria casaco marrom. De todos. Aí de vez em quando eu olhava assim, era início do mês, né? Aí tinha um bolinho, né? Legal e tal. Eu fui criada nessa configuração de ter o dinheiro vivo num bolso de casaco. Sim. Dentro do guarda-roupa do meu pai. E aí a mãe às vezes pedia pra gente comprar alguma coisa no mercado pra fazer o almoço ou alguma coisa assim. E ela dizia, vai lá e pega R$10. Nem me lembro qual era a moeda da época, quando eu era criança, era antes do real, eu acho. Por aí. E a gente ia lá e pegava o dinheiro e ia comprar as coisas, né? Então a gente não tinha investimento, não tinha rentabilidade, era um dinheiro administrado conforme ia indo no decorrer dos dias. A organização da mãe com as comidas, com as coisas que tinha que pagar e tal. Então eu não tinha noção de como era administrado por eles. Eu só via aquele bolinho do dinheiro. Sim, e como ele ia diminuindo no decorrer dos dias. Essa foi a minha contribuição. Trazendo limitações, né? No final do mês já estava bem mais escasso ali o repertório. Esses dias eu estava vendo também uma reportagem da Fiorella Matei, sabe? Conheço. Assim, a configuração dela, assim, ó, totalmente diferente, né? O pai, com certeza com vários recursos, ele juntava as filhas no início do ano e fazia elas fazerem um planejamento de tudo que elas iam gastar durante o ano todo. Nossa. E aí ele parcelava isso em mesadas e dava para elas, e elas que tinham que administrar o dinheiro. Ela que ia lá e pagava a aula do tênis, ia pra academia, ia pra não sei o que, ela administrava o dinheirinho dela, já tinha desde pequena, ela guardava numa gaveta também. Diz que os irmãos iam lá e roubavam o dinheiro dela, porque ela era a única que guardava. Eu não vi, depois tu me manda. É bem legal, bem legal. Na minha família, quando eu penso em crenças e vejo que é algo que ainda até hoje existe, é do não guardar, da impulsividade, essa questão do momento, do calor do momento, e não pensar no amanhã. Eu sei que eu carrego isso comigo até pela a minha configuração de vida, é assim, muito imediatista, impulsiva para as coisas e também para o dinheiro. E aí eu olho o meu cenário e tá toda a explicação ali. Então é algo que também faltou o planejamento, não para lá que temos dias na frente, que a gente não vai morrer amanhã, na maioria das vezes. Né? Mas o que é bem interessante, assim, é que mesmo que essas crenças que tu descubra que tu tem, que são crenças limitantes em relação ao dinheiro, elas, mesmo que não façam sentido, elas são muito fortes dentro da gente, porque a gente veio já há muito tempo, né, repetindo essas crenças na nossa cabeça, né? Sim. E elas estão escondidas, assim, dentro do nosso inconsciente, elas são muito poderosas, mas existem crenças também que podem nos fortalecer, existem os dois lados das crenças, né? Existem as crenças limitantes e existem as crenças que podem nos fortalecer. E provavelmente tu também deve ter essas crenças que te fortalecem também, né? Então uma coisa bem, bem legal da gente pensar é nos momentos que a gente cresceu também, né? Quais eram as crenças que a gente tinha que fizeram a gente dar o próximo passo, né?
nossos impulsos, né, pra vida. E é também pra gente identificar o que são essas crenças, né? As pessoas conseguirem identificar, elas são as verdades absolutas que a gente tem. Porque quando a gente tem uma crença, ela é uma verdade absoluta. Porque a gente não questiona. A gente não questiona. O absolutismo, ele sempre traz isso, tu não questionar nada. Então é absoluto pra ti, é a única verdade existente. A gente tem que parar realmente e analisar. E as crenças, elas sempre têm uma relação de causa e efeito. Sempre tem a relação de causa e efeito, né? Uma coisa não acontece por causa de outra coisa. Eu não posso ficar rico porque eu não vou ter amigos. É sempre uma causa e efeito, né? Sim. Isso não é pra mim, isso é só um sonho. Por quê? Porque eu sou pobre agora, porque eu não tenho dinheiro agora, por qual motivo, né? Sim. Sempre tem uma causa e um efeito. Algo que justifique, né? A gente conta as nossas... A gente mente pra gente mesmo e acredita na própria mentira. O ser humano é um bichinho muito esquisito por conta disso. Exato. E a gente tem que sempre estar se perguntando, né? Como é que tu sabe que isso é uma crença, que isso é uma verdade pra ti? Por que isso é uma verdade pra ti? São duas perguntas, né? Que é como e por quê. Pra pessoa conseguir se analisar e identificar o que está limitando ela. São essas duas perguntas que vão te responder o que são essas crenças limitantes. Sim, o que ela está carregando ali, né? Porque se não faz isso, Vanessa, a pessoa arrasta a crença até o final da vida. Exato. Vez ou outra a gente precisa fazer esse exame de consciência. E que eu sempre digo que é onde a gente mexe as nossas estruturas e sacode tudo que não serve mais pra gente, tem que cair, tem que deixar que se vá. Pra que a gente vá montando de novo no nosso repertório crenças fortalecedoras, que a gente chama. Que daí são as crenças que vão te ajudar a expandir, né? Essas crenças expansivas, que tu crê naquilo e vai pra frente, vai longe. Essa é a notícia boa que a gente tem que dar, né? Perfeito! As pessoas que a gente pode dar hoje é que tu pode escolher as tuas crenças. Escolha as crenças que te colocam adiante, que te façam evoluir. Tu pode escolher elas, né? E o que eu falo muito também é sobre a reprogramação financeira que eu faço. Explica um pouquinho pra gente, Vanessa. É esse ponto que eu gostaria de chegar aqui. Tudo teu. A escolha das crenças, né? Qual é o trabalho da reprogramação financeira? É analisar qual é o padrão de pensamento da pessoa. Porque é um pensamento que vai gerar uma emoção, que vai resultar num comportamento, e esse comportamento te traz o resultado. Então, o meu trabalho com a reprogramação é esse. É escutar a pessoa, quais são as crenças, quais são as dificuldades da pessoa, porque, e como eu disse já, a matemática por si só não explica tudo. Perfeito. Por si só ela não explica tudo. Mesmo que tu diga para a pessoa que x menos y tem que ser mais do que zero e não pode ser negativo, vermelho, isso às vezes não é suficiente. Então, a parte da reprogramação financeira faz isso, analisa o comportamento da pessoa. Então, a gente desconstrói essas crenças. Como que essa pessoa chegou nessa crença? O que gera na mente dela? A gente faz a pessoa lembrar de quando que surgiu isso, ou qual a sensação que traz, o que a pessoa ouviu, qual é a visão que a pessoa tem, se ela gera alguma imagem, se ela criou alguma imagem com aquilo, ou se ela gravou alguma imagem na infância ou no decorrer da vida que ficou gravado na mente. Sim. E a partir do momento que a gente identifica onde que está o problema, a gente tem como traçar uma nova rota. E essa é a parte da reprogramação financeira que eu faço, é reprogramar essa nova rota, para a pessoa não fazer sempre aquele mesmo caminho automático. Perfeito. É um reajuste de caminho, então, né? É um reajuste que vai favorecer a existência daquela pessoa. Sabe aquela... o estudo VAC, né, que é do visual, auditivo e sinestésico, né, que as pessoas têm os seus canais, né, visual, auditivo e sinestésico. Às vezes as pessoas visualizam mais coisas, conseguem ver mais, outras pegam a informação, absorvem de uma forma melhor através da audição, ouvindo, e tem outras pessoas que sentem as coisas, elas têm que tocar as coisas. Sim. Elas têm que ter o gosto, o cheiro, tem que tocar no outro, assim, tem que ser mais expansivo, aquela coisa e tal. São as pessoas mais sinestésicas, que abraçam muito, pegam muito, né? Então, várias
características de cada um, né? Sim. E cada pessoa tem esse seu canal e as coisas que estão gravadas dentro do inconsciente da pessoa foram absorvidas por algum desses canais. Então, catar essa memória aí que é o meu trabalho. Perfeito! E que trabalho importante! Como a gente precisa, né, conseguir realmente olhar para a nossa história e ressignificar algumas coisas e se libertar de outras que a gente comprou como verdade, que não faz o menor sentido mesmo. E a gente precisa de alguém que facilite esse processo com todo o embasamento, com todo o repertório que tu traz. Então o teu trabalho é mais do que necessário. E que bom que a gente tem aqui na cidade de Uruguaiana alguém que faz isso por nós e que também atende, né, o mundo inteiro. Quem quiser te contatar, é um processo que dá para ser feito online também, Vanessa? Sim, online também. Eu faço presencial e faço online, das duas formas. Maravilha. É possível. E para quem está nos escutando agora, por onde que eles te acham? Eu estou no @VanessaBarrosFinanças, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E também tem o meu contato do WhatsApp, por favor. Posso deixar, que é o DDD 51 997 66 5577. Já sabemos como localizar a Vanessa para esse trabalho de reprogramação mental financeira, né? Financeira, eu foquei nessa área das finanças, que o meu histórico é financeiro por natureza e veio para mim e eu absorvi, é o que eu gosto realmente de fazer, né? Foi uma coisa natural, mas que eu gosto muito de fazer. Então eu achei bom de ter como esse propósito de ajudar as pessoas nessa área, já que eu gosto tanto, tenho essa facilidade, né? Eu era boa de matemática quando eu era criança. Eu imagino que foi algo já... eu adorava minhas professoras de matemática, as mais odiadas dos colégios eram as professoras de matemática. Com certeza. E eu lembro o nome delas, eu adorava, eu era aquela que sentava na primeira cadeirinha lá. Sim. Isso no primeiro grau. Aprender tudo. Isso no meu primeiro grau, ensino fundamental para os mais novos, né? Sim. Agora mudou Agora já mudou, né? Porque aí depois no meu segundo grau eu já não tenho uma história muito bom, porque eu tive uma adolescência meio rebelde. Sim. Então, né? Mas eu sempre tive essa facilidade com as exatas, né? Eu sou muito da exata, eu gosto. E isso é algo que a gente já reconhece, né? Desde que é inserido na sociedade, a gente consegue perceber justamente através da educação, através dos estudos, para onde está a nossa inclinação. Ela está mais para humanas, ela está mais para exatas. Através desse questionamento a gente vai se localizando. Eu, por exemplo, 100% humanas. Eu não sei nem o que eu consegui absorver de exatas, assim, mas muito pouco. Pouquíssimo. Mas entrando nesse assunto, as pessoas também têm uma crença limitante a respeito das finanças, que quando a pessoa é de humanas, talvez nunca vá conseguir pegar essas finanças e dar a devida atenção. Quando tu me encontraste, foi exatamente esse trabalho que tu fez comigo, né? De, para lá, Bruna, vamos organizar essa bagunça. Sim, e mesmo que tu tenha uma limitação, que tu não queira dar essa devida atenção, né? Terceiriza, né? Não vamos deixar por aí, assim, exatamente. Né? É uma parte muito importante da vida da gente, que estando com ela tranquila e resolvida, tu consegue dar atenção para as outras áreas da tua vida que são muito importantes também. Exatamente. E a parte de consultoria que tu faz é justamente de reorganizar, né? De fazer com que a pessoa perceba onde é que ela pode ajustar, melhorar, quais pontos a serem trabalhados. Exato. Explica essa parte também, Vanessa. A consultoria financeira é mais ou menos uma foto da situação financeira atual da pessoa, onde a gente estabelece o que é essencial ou não para aquela pessoa e determina onde que a gente precisa ajustar, se a pessoa está gastando demais ou não está gastando demais, ou ela quer investir, ter uma melhor rentabilidade, qual é o perfil, né? A gente identifica isso, é muito importante saber o que é importante para aquela pessoa, não é um padrão meu, é o padrão da pessoa. Perfeito, porque as necessidades são diferentes, né? As minhas necessidades não são as mesmas dos meus clientes, né? Então eu sempre analiso o que é importante para aquela pessoa. Se a pessoa está gastando demais, ela vai ter que ajustar em alguma área, ou ela vai ter que ganhar mais, ou ela vai ter que gastar menos. Reduzir alguma coisa. Para conta fechar, né? Essa parte da matemática é a consultoria financeira.
E aí, com o meu conhecimento que eu tenho de ter abordado esse assunto com várias pessoas, eu também tenho um pouco mais consigo direcionar um pouco mais, ou dar novas ideias para as pessoas também. Então, às vezes a pessoa não foca nesse assunto, não está focada nisso e não sabe que existem outras formas de lidar com o dinheiro dela. Então, a parte de consultoria é isso aí, um norte para a pessoa. Perfeito, é um trabalho mais do que necessário, principalmente para as pessoas como eu, que tinham justamente uma crença, de que eu não saberia lidar com as finanças, por ser de humanas. E aí, através da Vanessa, para quem está nos escutando, foi que a coisa começou a ficar organizada, né? Sim, por isso que a Bruna é uma empresária de sucesso. Ela analisa até o que ela não tem muita aptidão para fazer, ela sabe que é importante, né? Sim, exatamente. Disso aí também. E que sozinha eu não conseguiria, então, portanto, a gente precisa recorrer àqueles que estão ali estudando para isso, né? Eu vejo que tem gente que quer fazer tudo, que quer abraçar o mundo, mas a gente desgasta muita energia para aprender sobre todos os temas. Então, várias vezes na nossa vida a gente vai ter que solicitar alguém que está ali preparado, com embasamento, que estuda dia e noite para nos atender naquele ponto. Então, é importante que a gente saiba localizar essas pessoas para esse auxílio, porque daí a nossa vida anda, né? Então foi exatamente o que eu fiz, depois minha mãe fez também, lembra? A família foi passando por ti. Exato, até tenho que chamar a dona Denise. Exatamente. Abordar outros assuntos com ela. E então, assim, pra gente, né, definir alguma coisa que a gente possa colaborar, né, é lembrar dos momentos, das crenças que te fizeram progredir. Né? E como que tu pensou nessa crença, qual foi o teu padrão, tu te visualizou naquele lugar, ou tu desejou aquilo e traçou um videozinho na tua cabeça, ou tu anotou alguma coisa, né? Isso é bem importante da pessoa saber como é que ela funciona. E eu trouxe também aqui alguns exemplos de crenças boas, né? Não vamos deixar gravadas só essas crenças ruins. Passa pra gente, por favor. Sabe que uma pessoa é meio suspeito assim do falar dessa pessoa, não, que é o Steve Jobs, né? Ele tem um histórico assim meio estranho, né? Algumas pessoas gostam, outras não. Mas o que ele tinha, assim, que fez ele, né, investir na Apple e fazer as coisas, ele tinha a crença que era: eu posso me arriscar o quanto eu quiser, porque eu sei que eu sempre vou conseguir um emprego que me garanta o básico. Então ele sabia que se ele tudo desse errado e ele colocasse o currículo dele em qualquer empresa, ele conseguiria um salário para se sustentar. Então ele estava sempre dizendo: tô com o meu porto seguro lá. Sim. Então eu vou jogar todas as fichas, que qualquer coisa eu volto para aquele ponto lá. E aquilo fez ele ir adiante e se tornar quem ele se tornou, né? Que é o dono da Apple. E essa criança entra muito no o que de pior pode acontecer, né? Quando tu vai tomar qualquer risco, fazer qualquer coisa que te tire da zona de conforto, o que de pior pode acontecer? Às vezes esse pior nem é tão ruim assim, e a gente fica ali se travando, né? Então... E essa frase que tu disse tem no livro do Tim Ferriss, do Trabalhe 4 horas por semana. Não li. Ele tem a história dele, de como ele conseguiu trabalhar 4 horas por semana e ser milionário, né? Olha e só. aí ele ensina lá o passo a passo, e uma das coisas que ele fez é realmente analisar o risco do pior. Ele analisava assim, o que pode vir de melhor, tal coisa, assim, extrapola, assim, Sim. né? Coisa cinematográfica. Viaja. Que aí o céu é o limite, né? E o que pode acontecer de pior? Se tudo acontecer errado, deu tudo errado, onde é que tu vai parar? E aí tu analisa, isso é ruim até onde? 0 a 10, assim, tá numa escala de 0 a 10, quanto que é bom tu ir para um lado e quanto que é ruim tu ir para o outro. Análise do risco. Análise do risco. Fica a dica, pessoal. A maioria das pessoas vai perceber que ela tem a casa dos pais para voltar, que ela já trabalhou em algum lugar e um emprego básico a pessoa vai conseguir. Ela vai dar um jeito. Sim. Né? Quando a gente não tem nada, a gente vai lá e vai dar um jeito, né? Exato, exatamente. A pessoa não se entrega, né? Né? Ao Léo, assim, né? A maioria das pessoas vai lá e vai correr atrás, seja lá o que for, né? Aceitar o que vier, né? E ajudar, né, na hora, né?
Outra criança boa, deixa eu ver que hora que já estamos aqui. Estamos quase encerrando, o tempo voa, não, Vanessa? Ainda bem que agora a gente vai ter tua presença aqui mensalmente, uma vez ao mês, Vanessa estará conosco. Vou só mencionar mais umas duas aqui, então só pra gente fechar, que eu gosto muito, que é: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. É verdade, a gente precisa ter um norte, né? Pra onde é que a gente quer ir com isso? Qual é o nosso objetivo? Quando me falam essa frase, eu pergunto: eu já escolhi o meu caminho? Porque senão eu tô sendo só levada, tô empurrando com a barriga. Folha ao vento, né? Folha ao vento. Onde vai o vento, ele tá te levando. E uma das coisas que fez eu virar empresária, eu pensava comigo: se os outros conseguiram, eu também posso. Que aí eu pensava assim, já vi tanto empresário assim, que eu, meu Deus, como é que é empresário? Como é que chegou ali? E aí tu te compara, né? E, não, mas eu acho que eu consigo. Então, se fulano que é daquele jeito conseguiu, então eu consigo. Sempre pensar o melhor da gente, né? E confiar nas nossas aptidões e capacidades. Tem tanta gente despreparada que está aí no mundo, mas que teve aquele impulso, aquele ato de coragem, foi lá, deu a cara a tapa e fez, e deu super certo. E às vezes a gente tem todos os instrumentos, ferramentas, um telencéfalo altamente desenvolvido, né? Um cérebro bem capacitado para fazer maravilhas, mas a gente tem o tal do medo, do que vão pensar, e muitas vezes a gente se trava por isso. Então, saber que não tem nada melhor do que dar a cara a tapa, vai lá e faz, né? E que o sol brilha para todos, tem espaço para todo mundo, por mais que tu tenha uma ideia que já esteja no mundo, a maioria das ideias já está no mundo, né? Dificilmente tu cria alguma coisa que seja assim completamente inovador, original, Então coragem para ir. Eu sei de todos os passos que eu dei que me levaram pra frente. O medo não foi embora, ele ficou ali. Eu só criei uma forma de ter coragem de fazer mesmo com medo. Além do medo, claro. Além do medo. Devo montar a configuração do que era importante pra mim, se eu precisava do apoio de alguém, da família, ou do marido, ou do... Nossa, como é importante a rede de apoio pra qualquer passo que a gente dá, né? Porque a gente pensa muito no que pode dar errado e o que essas pessoas vão pensar, né? Eu sou daquela que azar os outros, sabe? Eu não fico pensando... Não consulta muito. Isso. Não, que eu digo os outros além dos meus próximos com quem eu me importo, sabe? Eu estou falando tal coisa, estou fazendo tal coisa, não falo, parece que já era, sabe? Não tem esse filtro do que vão pensar de mim, assim. Ótimo. A não ser os meus próximos, assim. Claro. Minha família, meu marido, se eu vai repercutir alguma coisa com meus filhos e tal. Justamente, porque são essas pessoas que dividem, né, as dores e as delícias do viver contigo, então... Eu acho muito importante a gente respeitar as pessoas que estão no nosso entorno a ponto de consultá-las, de contar, compartilhar. Eu gosto muito de ter o apoio deles, então tem que estar em sintonia, né? Exatamente. E isso que me fez sempre ir adiante, assim, eu montava esse ambiente a favor, né? Eu via os prós e contras, ia decidindo, e quando eu estava confortável nesse ambiente que me fazia, que era importante para mim, eu conseguia dar o próximo passo, mesmo com medo que desse tudo errado. Porque isso que tu falaste é uma coisa muito importante da gente repetir aqui. O medo, ele não vai embora, porque ele é uma forma de autopreservação do teu sistema. O medo, ele está sempre te alertando para algo que vai sair da tua zona de conforto. Então qualquer coisa, por menor que seja, tu vai fazer de diferente daquilo que tu sempre fez, daquilo que já está impregnado em ti, começam os mecanismos de acionamento ali do medo. Ele vai te avisar, ele vai te alertar, que pode ser que tu corra um perigo. E normalmente as pessoas, ao sentirem medo, se travam, estagnam, param ali mesmo e não dão o próximo passo. Contando que o medo tem que sumir para que a gente se move. Na verdade, não, a gente vai se mover apesar do medo. Apesar do medo. Porque o UFA só vai vir depois que tu fizer. Depois de realizada a tarefa. Porque outra coisa, assim, de terminar as tarefas que a gente tem que fazer, né? Muitas coisas a gente quer e não termina, né?
E aí a gente fica nesse pensamento essa coisa só vai liberar a tua cabeça, só vai tirar o estresse de estar sempre voltando nesse pensamento a partir do momento que tu fizer. Finalizar, né? Eu preciso resolver minhas finanças, eu preciso resolver minhas finanças. Tem muitas pessoas que estão com esse pensamento constante há muito tempo. E isso vai acontecer a partir do momento que tu decidir que tu vai botar a mão na massa e vai fazer. Ou vai chamar alguém como eu para te ajudar. Exato, foi o que eu fiz, é isso. Exato. E aí a partir do momento que tu fizer, vai vir aquele ufa, foi. A sensação do alívio quando tu completa uma tarefa, quando tu resolve alguma área da tua vida. Isso. E tem que fazer, tem que iniciar e finalizar, né? Para ter essa sensação. Isso aí. É muito importante. Todos esses... A gente deu hoje pinceladas de como a pessoa pode se desenvolver melhor na área das finanças, né? Sim. E essa mensagem que tu trouxeste do vamos olhar para as suas crenças e não deixa para amanhã. Pega o papel e caneta e começa a ver as tuas crenças agora. Vai avaliando, reavaliando a tua vida para que tu consiga depois adicionar as crenças fortalecedoras que a Vanessa falou aqui. Porque a gente está o tempo inteiro mudando. E é bom que seja para melhor, é bom que a gente consiga refletir sobre a nossa vida para que a gente melhore os aspectos que precisam ser melhorados, né? E é por meio desse autoconhecimento que a gente vai modificando essas áreas da nossa vida. Então, sempre é tempo. Quem está nos escutando agora tem salvação. Às vezes a pessoa está afogada nas questões financeiras, mas tu já respondeste essa pergunta para mim. Tem salvação para todos, né, na área das finanças? Com certeza. Então, por pior que esteja a tua situação no momento... Mesmo que tu não veja a saída, às vezes tu não tem o conhecimento dessa saída. Existe saída para todas as situações. Ainda mais do dinheiro, que não é uma coisa que tu vá preso, ninguém vai ser morto, não é uma coisa extrema assim, né? Caso de vida ou morte. Não é caso de vida ou morte. Né? Então, e tem solução. E o passo a passo das crenças que eu digo é ver quais são as tuas crenças limitantes, dar atenção para tuas crenças fortalecedoras, essas, né? Mas é importante também dissolver essas limitantes, porque como elas são muito fortes, elas influenciam, então tu fica naquela guerra da boa com a ruim, boa com a ruim. O anjinho e o diabinho na cabeça. Para as coisas fluírem melhor, é preciso a gente desmanchar dessas crenças ruins. Então, enfraquecê-las, né? Um assunto para o próximo programa, quem sabe, ou para um outro, como quebrar essas crenças limitantes. Boa, Vanessa. Como tirar elas do seu caminho. Continuação, então, desse programa. No próximo, tu nos auxilia a retirar essas crenças. Cenas dos próximos capítulos. Ótimo, ótimo. Que bom que tu estará aqui uma vez por mês. Eu estou muito esperançosa. Eu acredito que no próximo ano eu já vou saber até investir. Eu tenho meu curso online para investidores iniciantes. Entre lá na Hotmart, Metamorfose, tá? O nome do meu curso. Ótimo. Entra lá, tá lá disponível. Tô precisando. Já sei por onde que eu vou me localizar. Ai, gente. Vou passar agora o Instagram do Devas. Nós estamos no @devas.espaçoholístico. A gente tem atendimento individual, cursos, palestras e encontros também. No dia 18 de novembro nós teremos um encontro com a Jane Prachante, aula de meditação, respiração e cristaloterapia, conduzido por mim e por ela. Mês que vem teremos também o curso Relacione-se, teremos algumas palestras, mas a gente vai avisando através do Instagram. Então nos acompanhem para que fiquem antenados, para que vocês fiquem dentro. Quero agradecer novamente aos nossos apoiadores, que é a Flávia da Essencialma, a Denise da Toques Poderosos, Estilo Campeiro Oficial do Juarez Lopes, a Anhanguera, da Sabrina, da Michele e o Ferrovia Bar do Rafa e da Manu. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada. Tu quer deixar um recado? Eu esqueci de uma coisa. Fale. Eu fiz lá o desafio de quem ficasse até o final no programa. Eu ia dar uma palavra-chave para tratar um comportamento financeiro limitante para uma pessoa. Essa pessoa tem que me mandar a palavra que eu vou dizer agora no meu perfil do Instagram, no meu lá mensagens, tá? Coloca assim, Papai Noel é a palavra.
A primeira pessoa que vai mandar Papai Noel nas minhas mensagens do meu Instagram vai ganhar essa análise. E a gente vai combinar como é que vai ocorrer essa análise. Alexandre, eu tô com um probleminha aqui no meu Instagram, no computador. Tu pode ver quantas pessoas estão online na nossa live, por gentileza. A última hora que eu vi tava 460. Vamos ver. Não dou. Aí. Tá funcionando? Agora tem uma. Tá, então nós não estamos no... Não, no ar tá. Tá no ar? Tá ouvindo? Tá, mas eu vou lançar, eu vou deixar ela no... Em quem escutar, tu já escreve pra ti. Tá, então tá. Beleza. Tem como abrir de novo, né? Tá, perfeito. Então tá. Mas agora eu faço isso. Vanessa, muito obrigada por ter vindo. Te espero mês que vem. Por favor, diga que sim. Sim, com certeza. Vamos espalhar a palavra. Com certeza, iremos. Tu que nos ajuda nessa. Beleza. A quem nos recebeu na sua casa, meu muito obrigada, boa noite e ótima semana para todos. Quinta que vem estaremos aqui novamente.